Então, bom dia. Meu nome é Marília Maronese Brum. Eu sou residente do 2º ano de Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. E hoje eu vou apresentar o Clube do Artigo. O artigo que eu vou apresentar hoje, então, são as recomendações para a monitorização hemodinâmica de crianças criticamente doentes. É um consenso de experts que foi montado pela Sociedade Europeia de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal. E essas são as siglas e abreviações que eu usei no artigo. Então, o choque circulatório nada mais é do que uma modalidade ameaçadora à vida, ocasionada pela má distribuição generalizada do fluxo sanguíneo, levando à falha de distribuição e ou do consumo de oxigênio. A sepsia é a principal causa do choque circulatório, sendo que mais de 50% dos pacientes evoluem com disfunção múltipla de órgãos, e segundo o estudo Sprout, mais de 2/3 desses pacientes evoluem com disfunção múltipla de órgãos. E essa associação tem uma alta mortalidade. Sabe-se, então, que o reconhecimento e tratamento precoces da instabilidade hemodinâmica eles são cruciais para um bom desfecho, mas ainda não há uma maneira otimizada de tratamento e algumas questões surgem quando a gente pensa em tratar esse paciente. Então, quanto de fluido utilizar, em qual ordem utilizar, qual droga vasoativa a gente vai iniciar o tratamento e como avaliar a resposta desse paciente. Então, qual a melhor maneira de monitorar esses pacientes com instabilidade hemodinâmica? Então, o monitoramento hemodinâmico ideal, ele deve determinar precisamente a gravidade do desarranjo circulatório, demonstrar qual o mecanismo fisiopatológico adjacente, para a gente ter uma escolha terapêutica precisa. Os trabalhos sobre a instabilidade circulatória, eles descrevem sobre o diagnóstico e tratamento precoce, mas eles não descrevem sobre a monitorização desse paciente. E existem muitas técnicas, mas não tem nenhum consenso ou guideline estabelecido nesse sentido. Em 2016, então, no encontro anual da Sociedade Europeia, eles se juntaram, os membros da Cardiovascular Dynamics Session, se propuseram a formular um guideline ou um consenso de experts sobre a monitorização hemodinâmica em crianças. Esse comitê de direção, então, foi formado por 3 autores, sendo que um deles era intensivista pediátrico e anestesiologista, o segundo, neonatologista e cardiologista pediátrico, e o terceiro, um intensivista pediátrico. Para a composição desse painel, então, foram selecionados, além desses 3, mais 9 profissionais que tiveram uma contribuição significativa com publicações sobre a monitorização hemodinâmica ou avaliação cardiovascular em crianças nos últimos 10 anos. E, além desse critério principal, surgiram mais 3 critérios adicionais. Então, eles deveriam ser clínicos trabalhando em UTI pediátrica ou neonatal, com experiência com alguma forma de monitorização cardiovascular e com publicação em periódicos revisados por pares sobre o assunto. Na conferência, então, de 2017 e de 2018, foi estabelecida a população estudada, que ia ser nos RNs termos, então, recém-nascidos termos, com mais de 37 semanas e com mais de 4 semanas de vida, até 18 anos de idade, e foram 12 tópicos abordados: pressão arterial, pressão venosa central, catéter em artéria pulmonar, débito cardíaco, diluição transpulmonar, saturação venosa central, nível de lactato, sinais clínicos, o NIRS, responsividade a volume, microcirculação e o papel da ultrassonografia. Eles foram separados em pares, então, e foi realizada uma revisão de literatura sobre cada tópico e um resumo de cada um deles. Foi feita uma pesquisa bibliográfica, usando algumas bases de dados, então PubMed, Embase e outras, e foi usando termos mesh e palavras livres. Como os estudos eram de baixa qualidade, não foi utilizado o sistema GRADE. Então, com base nessas informações, a gente pode dizer que isso não é uma revisão sistemática. Mas em uma pausa estatística, então, o que é esse sistema GRADE? O sistema GRADE nada mais é do que um método de classificação dos artigos científicos com base na fonte de informação. Então, ele detalha, a partir do tipo de estudo e das limitações daquele estudo, qual que é o nível de evidência. E aqui eu até destaquei que a opinião de especialistas entra no grupo de nível de evidência muito baixo. Então, um adendo.
Então, a partir disso, foram escritas 100 recomendações baseadas na confiabilidade do método, nos valores normais ou alvos e no uso clínico desse grupo específico de pacientes. O primeiro round, então, foi uma votação online, em que cada membro do painel teve acesso aos resumos sobre cada método e sua aplicabilidade, além das evidências mais atuais, e cada membro classificou as recomendações de 1 a 9, sendo 1 discordo completamente e 9 concordo completamente. Então, a mediana do score foi calculada depois de retirado o valor mais alto e o valor mais baixo, e foram denominados, então, como forte concordância as recomendações que tiveram mediana entre 7 e 9, com nenhuma classificação abaixo de 7, equilibrado com mediana entre 4 e 6 e sem concordância com mediana entre 1 e 3. As recomendações que tiveram forte concordância na primeira votação já receberam essa denominação e as equilibradas ou sem concordância foram discutidas e refraseadas. Depois disso, então, foi feito um segundo round na conferência de 2019, e se as recomendações atingissem o grau de forte concordância nessa segunda votação, elas eram denominadas como fraca concordância. As demais classificadas como sem concordância. Então, das 100 recomendações formuladas, 72 tiveram forte concordância, 20 tiveram fraca concordância, 2 sem concordância e 6 foram consideradas redundantes e, por isso, deletadas. Então, na discussão, a gente vai abordar esses 12 tópicos que eles referiram como tópicos de estudo, começando pelos sinais clínicos. A análise dos sinais vitais ela é amplamente difundida nos cursos de ressuscitação pediátrica e são sinais clínicos que a maioria dos cuidadores está familiarizada, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, o nível de consciência, diurese, temperatura central e periférica, o tempo de enchimento capilar e a perfusão periférica. Quanto aos sinais clínicos, todas as recomendações foram classificadas como forte concordância para a identificação do choque e para a necessidade de tratamento. Então, na primeira recomendação, não avaliar apenas um parâmetro e sempre fazer avaliações seriadas desses pacientes. Que seja feita uma avaliação clínica inicial de todos os pacientes para identificação de sinais de alteração hemodinâmica. E que a monitorização e reavaliação desses pacientes deve ser periódica quando a gente está falando de pacientes instáveis. E para não titular a terapia hemodinâmica ou do volume de fluidos, usando como base apenas os sinais clínicos ou a redução de débito urinário isolado nos pacientes instáveis. E que a gente só deve usar esses critérios na fase inicial de reanimação. Quanto à pressão arterial, então, ele recomenda que a pressão arterial invasiva é preferível à medida oscilométrica, quando mudanças hemodinâmicas devem ser detectadas rapidamente. Recomenda que em menores de 12 anos a pressão arterial média se mantenha acima do percentil 5, se possível ao redor do percentil 50, e para não utilizar ela como único parâmetro para avaliação da instabilidade hemodinâmica. O que ele recomenda também é usar a pressão arterial invasiva nos pacientes que não forem responsivos a volume, pacientes que estejam necessitando de tratamento vasopressor ou em emergências hipertensivas em uso de droga hipotensora. Quanto à pressão venosa central, então ela depende da interação entre a função cardíaca e os fatores que determinam o retorno venoso para o coração. Quando a gente avalia a pressão venosa central, a gente tem que lembrar dos fatores que interagem nesse valor. Então, a volemia do paciente, capacitância e complacência venosa, a frequência cardíaca, o ritmo e a condução cardíaca, se tem algum defeito estrutural no coração, se tem derrame pericárdico, tamponamento. E muito importante de lembrar nesses pacientes é que os níveis elevados de PEP também influenciam no valor da PVC. Ela deve ser realizada de forma mais acurada possível, e também como parte de uma avaliação multimodal para avaliação de volume intravascular. Ele recomenda, então, que a ponta do catéter de PVC esteja na transição entre a veia cava superior e o átrio direito, e que seja um catéter semi-rígido com medição contínua. Que a medida de PVC seja realizada em todos os pacientes refratários ao tratamento hemodinâmico inicial. Relata que não é para utilizar o valor de PVC para prever a responsividade ao volume.
E que uma medida isolada de PVC tem pouco valor clínico, e sim para a gente analisar a tendência desses valores. Então, ele até sugere nas recomendações que um aumento abrupto da PVC depois da administração de volume pode levantar a suspeita de uma disfunção cardíaca. E nas recomendações do material suplementar, uma que teve fraca concordância, mas ele diz que a PVC não é confiável para você avaliar a função de ventrículo direito. Então, quando a saturação venosa central, ela demonstra a reserva de oxigênio após a extração de oxigênio nos tecidos. Então, ela demonstra a competência da oxigenação tecidual global. Deve ser coletada de um catéter na transição entre a veia cava superior e o átrio direito para ter uma maior acurácia no valor. E a gente tem que prestar atenção nesses valores para pensar o que está acontecendo com aquele paciente. Então, quando o valor está acima de 70%, a extração de oxigênio está normal. Nos valores entre 30% e 70%, é o organismo daquele paciente tentando compensar, sendo que se a saturação tiver até 50%, esse mecanismo fisiológico ainda funciona bem, mas se tiver perto de 30%, ela já está perto dos seus limites. Quando a gente tem uma saturação venosa central entre 25 e 30 ou menor de 25, a gente já está falando de um paciente com acidose metabólica severa e hiperlactatemia com morte celular. Então, ele orienta ou recomenda que os pacientes não responsíveis ao tratamento inicial devem ter essa saturação venosa central medida com valor-alvo de 65%. No material suplementar, ele também tem outra recomendação que fala para manter essa diferença menor do que 30% entre a saturação arterial e a saturação venosa central. E se essa diferença tiver maior, é uma falha de compensação no mecanismo fisiológico. Também recomenda que não se utilize como marcador de índice cardíaco e também recomenda para não utilizar como parâmetro isolado para avaliar a resposta de tratamento. Já a resposta a volume, ela é importante de ser avaliada e uma das coisas mais difíceis de serem avaliadas nesse paciente, assim, rapidamente. É uma das opções terapêuticas da instabilidade hemodinâmica e quando ela é feita excessivamente, ela piora o prognóstico do paciente. Lembrar, então, que a resposta a volume nada mais é do que um aumento no débito cardíaco. E a melhor avaliação desse débito cardíaco, ele coloca como uma variação da velocidade do fluxo aórtico, sendo essa variação respiratória, sobre a VTI da via de saída do ventrículo esquerdo. Recomenda que se observe clinicamente o paciente antes de realizar a reposição volêmica, que sejam infundidos bolos pequenos num curto espaço de tempo, e a partir daí você avalia a resposta do paciente, então, vendo a PVC, a pressão arterial, o débito cardíaco, para confirmar essa resposta a volume ou não. Nos pacientes não responsivos, iniciar uma terapia alternativa e reter essa reposição volêmica se tiver um aumento da PVC sem resposta na pressão arterial ou no débito cardíaco. Ele recomenda que a infusão de bolos pequenos seja de bolos de 5 a 10 ml por quilo, e aí sim seja feita a avaliação da resposta hemodinâmica. Ele também orienta, ele recomenda contra o uso da PVC isoladamente ou de parâmetros estáticos para pensar numa resposta a volume. Então, olhar só para a PVC e determinar se aquele paciente responde a volume ou não, não é adequado. Quanto ao ecocardiograma ou ultrassom cardíaco, então, o ecocardiograma funcional ele é uma ferramenta não invasiva disponível para avaliação à beira-leito e ele avalia diversos parâmetros. Avalia a função cardíaca, pré-carga, débito cardíaco, resposta a volume e a medida de pressão na artéria pulmonar. Além disso, ele atua na compreensão da fisiopatologia daquele choque. E por isso, ele consegue ajudar numa intervenção oportuna, específica, direcionada e correta. Então, como recomendações do uso do ecocardiograma para estimar o débito cardíaco, ele recomenda que se utilize para isso e para adicionar informações, mas que não deve ser utilizado de rotina para esse propósito. Ele deve ser utilizado, então, para o diagnóstico de hipertensão pulmonar e para a gravidade dessa hipertensão pulmonar, além do diagnóstico de tamponamento cardíaco.
Para monitorização da pressão pulmonar em choques refratários, e também não só para diagnosticar, mas como para excluir a hipertensão pulmonar. E para avaliar a fisiopatologia subjacente para a gente adotar a melhor conduta terapêutica em cada caso. Recomenda também que não se utilize a colapsabilidade da veia cava inferior para avaliar a resposta a volume nos pacientes sem ventilação mecânica, e sim aquela equação que eu citei anteriormente, a variação respiratória da velocidade do fluxo aórtico sobre a VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, e utilizar em avaliações seriadas da resposta ao tratamento em pacientes com instabilidade hemodinâmica é importante. Já quanto à monitorização do débito cardíaco, a gente tem que ter em mente que o débito cardíaco nada mais é do que um produto entre o volume sistólico final e a frequência cardíaca. Lembrando que o volume sistólico depende da pré-carga, da pós-carga e da contratilidade. Nos pacientes com choque refratário, então, é necessário uma medida mais precisa do débito cardíaco, e ela pode ser feita por ecocardiograma ou por diluição transpulmonar. O ecocardiograma, então, como a gente já tinha dito anteriormente, é uma ferramenta não invasiva, disponível, consegue fornecer uma boa estimativa da resposta inicial à terapia, porém, é examinador dependente. Já a diluição transpulmonar, ela é o método clínico mais confiável e determina pré e pós-carga, contratilidade, a água pulmonar extravascular, entre outros parâmetros. Porém, o grande problema é a sua disponibilidade, a dificuldade técnica e a experiência. Outro problema na população pediátrica é que os catéteres são muito calibrosos. Então, para a gente ter uma avaliação de débito cardíaco por diluição transpulmonar, em especial a termodiluição transpulmonar, que é a que ele coloca como primeira escolha, a gente precisa de um catéter venoso central e de um catéter arterial que tenha uma medida mais central possível. Então, ele sugere que seja um catéter femoral. Mas é um catéter grande e que ele precisa detectar, então, essa termodiluição. Como que isso é feito? É injetado salina gelada no catéter venoso central e medida a curva, então, do tempo que demora para fazer essa termodiluição. O catéter arterial, além de estar lá para essa monitorização, ele também tem a curva de pulso. Então, ele recomenda que seja realizado um ecocardiograma para avaliar o débito cardíaco nos pacientes estáveis, fazer uma avaliação inicial em pacientes instáveis, também com ecocardiograma, e, se for necessário uma monitorização contínua, usar a termodiluição transpulmonar como primeira escolha. No choque refratário, ele coloca como opção, então, usar a termodiluição transpulmonar ou ultrassom transpulmonar semi-invasivo. Recomenda que seja realizada a monitorização contínua do débito cardíaco em pacientes pós-operatório de cirurgia cardiotorácica, em pacientes com queimadura extensa, politrauma ou interações cardiopulmonares complexas. Recomenda que não se baseie a reposição volêmica nos volumes dados pela diluição transpulmonar e não basear a terapia hemodinâmica no volume de água pulmonar na avaliação de edema pulmonar. Ele também recomenda que a diluição transpulmonar isolada não é adequada para avaliar mudanças rápidas no débito cardíaco. Então, que a gente deve avaliar também a curva de pulso. Quanto ao catéter de artéria pulmonar, ele fornece a medição contínua da pressão do átrio direito, da artéria pulmonar, do débito cardíaco e da pressão de oclusão arterial pulmonar, estimando aí a pressão, então, de átrio esquerdo e a PD2 do ventrículo esquerdo. Pelo tamanho do catéter e por ele ser muito invasivo, ele não é usado ou recomendado na prática clínica de terapia intensiva em crianças. E uma recomendação que ele coloca lá no material suplementar é para usar o ecocardiograma para avaliar a pressão arterial pulmonar nos pacientes que têm insuficiência tricúspide, mas que têm a função de ventrículo direito normal. O lactato sérico, então, é um método barato, rápido e de fácil análise, e é um bom parâmetro para avaliar o momento de intensificar o tratamento. Ele deve ser mensurado a partir de um acesso confiável, então, ou de um catéter venoso central ou de um catéter arterial, podendo ser coletado de uma punção periférica se o torniquete tiver menos que 60 segundos.
Nas recomendações, então, ele relata para repetir o lactato se a amostra periférica estiver acima de 3 milimols por litro e intensificar o tratamento até que o lactato esteja menor do que 3 milimols por litro. Também orienta a usar o nível de lactato como uma análise conjunta com outros indicadores. E em outras recomendações do material suplementar, então, eles não chegaram em uma concordância quando a gente fala em pacientes pós-cirurgia cardíaca, e se a gente usar o cutoff de 5 milimols por litro do lactato, pensando na obtenção desse lactato em curtos períodos após a cirurgia. Então, em crianças a cada 4 horas e em neonatos a cada 1 hora. Ele não orienta usar isso como alvo. Já nas outras duas recomendações, então na recomendação 7 e 8, é só para mostrar também que ele funciona como uma recomendação para intensificação de tratamento, não só no paciente instável hemodinamicamente, simplesmente, no paciente com choque séptico também e no paciente com suporte de vida extracorpórea. Já o NIRS, então, a espectroscopia em infravermelho, é uma técnica não invasiva que estima a saturação da hemoglobina venosa capilar regional. A linha de base cerebral média é que essa saturação esteja maior do que 70% em crianças saudáveis e em bebês com doença cardíaca cianótica, esse valor pode variar entre 46 e 57. Ele pode ser utilizado não só no sistema nervoso central, mas em outros órgãos, como o NIRS renal e de veia cava inferior. As quedas de saturação, nesse caso, elas precedem a queda de saturação cerebral e elas podem prever eventos adversos em pacientes após o primeiro estágio paliativo de Norwood. Então, ele recomenda para a gente que seja feita uma análise da tendência de valores e para não usar essa tecnologia rotineiramente. Recomendo o uso em intra e pós-operatório de cirurgia cardíaca congênita, mas não utilizar em outras cirurgias. Ele também refere que não é recomendado para pacientes, então, no tratamento de choque, pós-parada, pós-TCE ou em crianças com encefalopatia hipóxico-isquêmica. Já quanto à avaliação da microcirculação, então, ela é feita por videomicroscopia, usando fluxo lateral ou campo escuro incidente, e é cara e não está amplamente disponível. Ela não permite a avaliação de mudanças circulatórias rápidas durante a ressuscitação. E não teve nenhum estudo que definiu os valores normais dessa microcirculação nas crianças fora do período neonatal. Até o momento, os estudos publicados não definiram esses valores alvo dos parâmetros da microcirculação, também em crianças gravemente doentes. Então, o que ele recomenda é para a gente não utilizar a variação de CO2 venoso e arterial para inferir informações sobre a microcirculação e recomenda que não seja utilizada rotineiramente, apenas para propósitos de pesquisa. Então, quanto às limitações desse trabalho, uma grande limitação foi a falta de evidências de alta qualidade, e essas recomendações, então, são baseadas em opiniões de especialista. Os limites de idade são artificiais, então é só para a gente evitar a população adulta em neonatal nos estudos selecionados, e as recomendações podem não ser adequadas para locais com poucos recursos. Há uma grande necessidade, então, de estudar a relação entre os parâmetros medidos e a perfusão do órgão-alvo e avaliar a eficiência clínica e o resultado do paciente quando a terapia é orientada por tecnologias de monitoramento específicas. Como conclusão, então, a instabilidade cardiovascular é comum nas crianças admitidas em unidade de terapia intensiva pediátricas. Não tem nenhuma diretriz publicada para o monitoramento hemodinâmico em pediatria e as evidências são limitadas para desenvolver essas diretrizes de monitoramento baseada apenas em evidências, né, em evidências com alto nível de recomendação. E além das diretrizes de choque séptico, essas são as primeiras recomendações de consenso de especialista conduzidas por um número limitado de evidências e orientando a monitorização de crianças gravemente doentes com instabilidade hemodinâmica.
Então, uma coisa que até discuti com o Dr. Moacir ontem e que achei importante pontuar é que, então, quanto a ser uma opinião de especialista, ele entra lá na base da pirâmide de nível de evidência científica, sendo o nível de evidência D. E quando a gente fala lá do sistema GRADE que a gente citou anteriormente, como a gente usa, né, esse nível de evidência como profissionais da saúde. Então, a partir de um consenso como esse, baseado em opinião de especialista, o profissional deve reconhecer que diferentes escolhas são apropriadas para cada paciente para definir uma decisão consistente com seus valores e preferências. Bom, quanto à classificação do artigo, então. Quanto à característica intrínseca, é do tipo qualitativo. Quanto à característica do ambiente, ele é de campo. Quanto à temporalidade, então, é um estudo transversal do tipo contemporâneo. E quanto à finalidade, a gente até discutiu sobre isso, que estava difícil de classificar. A gente deixou, na verdade, como um tipo de controle de prognóstico, mais do que uma avaliação de prognóstico. E é isso. Muito obrigada. Estamos aqui novamente na Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy e faremos alguns comentários rápidos sobre esse trabalho apresentado. Foi publicado numa revista importante, um grupo expressivo de pesquisadores, né, selecionados que tinham experiência no assunto escolhido. Foi formado da seguinte maneira: três pesquisadores principais convidaram mais 9 outros pesquisadores de outras partes do mundo que tinham experiência com publicação nesse assunto, né, e trabalhavam com esse assunto, e esses 12 se reuniram para emitir esse consenso, que foi aqui aprovado pela Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos Pediátricos e Neonatais. Por isso que a gente vê ali nos autores nomes de várias nacionalidades, né? O que eu achei interessante, como a Marília destacou, é um estudo de consenso, né? Consenso baseado na opinião de especialistas. Então, ele não segue aquelas regras que a gente vem mencionando da revisão sistemática e da formação de uma meta-análise, né? Então, a gente tem os artigos de revisão, dentro do artigo de revisão, uma revisão sistemática, e dentro da revisão sistemática aparece a meta-análise, que atinge o nível mais alto de evidência. Mas aqui não, eles juntaram os 12 especialistas, estipularam que temas seriam estudados, os 12 temas principais, dividiram entre eles. Cada subgrupo escreveu um relatório sobre o assunto, depois esse relatório foi distribuído para todos e eles davam as opiniões no sentido de dizer se concordava ou não concordava. E nos casos de não concordância, havia um novo refraseamento para tentar chegar a uma opinião final. Então, foge um pouquinho dos tópicos que a gente vem tratando aqui nas nossas reuniões, por isso que a Marília destacou, ele atinge lá, ó, ideias editoriais, opiniões, o nível de recomendação é D, né? É D, é bem baixo, mesmo porque são esses 12 só que estão dando opinião para o mundo todo. Pode ser que em outros países, outras localizações, mesmo junto, mesmo local que esses próprios trabalham, tenham opiniões que contradigam isso. Então, a força é baixa, não tem trabalhos com metodologia estatística forte para ser consultado. Isso chama atenção também. Nós estamos no século XXI, né? E vocês vejam quantas coisas não foram ainda estudadas do mundo, né? Então, não existe um estudo assim, metodologicamente relevante para
saber condutas em recém-nascidos, em crianças e adolescentes com problemas graves cardiovasculares e em UTI, e ainda não existe uma opinião firmada sobre isso. Né? Daí a importância de sempre estar sendo feito estudos e não se deixar morrer esse assunto. Como o doutor Ulisses falou, a importância de estar sempre progredindo, sempre procurando, para ver se chega numa uma conduta melhor para todos os pacientes. Então, é um nível D, né? pouca relevância estatística, mas é assim que começa. Não tem nada, mas não tinha nada, agora já tem pelo menos esse consenso. Né? O que, se houvesse possibilidade de ter seguido protocolos mais rígidos, veja, aqui ele entraria dentro das recomendações do Equator, seria guidelines para a prática clínica, né? Teria que seguir esse modelo AGREE, né? Que infelizmente não foi possível seguir, eles seguiram o GRADE, que é mais genérico, né? Então o pesquisador só disse concorda ou, não, ou discorda daquela situação. Bem, foi muito bem apresentada a sequência, mas chama a atenção o seguinte: vocês vejam que tem coisa que concorda fortemente a favor ou, logo mais, concorda fortemente contra uma outra coisa. Então, isso às vezes confunde um pouquinho, né? Vejam aqui, nós recomendamos medir a pressão venosa central em todos os pacientes instáveis, né, refratários ao tratamento inicial. Então, recomenda medir a PVC em todos. Agora, nós recomendamos contra o uso da pressão venosa central para predizer respostas aos fluidos. Então, fica um pouco contraditório. Então, recomenda por usar o PVC, do outro recomenda contra a PVC para ver reposição de volume. Então, na mesma sequência, né? Talvez fosse interessante a gente tentar criar, os autores depois, se pudessem, fazer um fluxograma, né? Aí no fluxograma, situação tal, a favor disso aqui, e aí duas flechinhas, contra se acontecer isso, a favor se acontecer aquilo outro, porque assim fica difícil você aplicar na prática. Você está lendo, bom, vamos colocar PVC em todos. Não, não serve a PVC para ver reposição de volume. Então, põe ou não põe, né? Então, quando é uma coisa fortemente favorável a fazer e um outro item fortemente favorável a não fazer, confunde um pouquinho o segmento. Então, se tivesse um fluxograma, em vez de texto, assim, às vezes facilita, né? Tem tal situação? Tem. Aplica tal. Se acontecer tal coisa, não aplica. E assim vai, para você poder e seguir o fluxograma e adotar a sua conduta. Mas é um começo muito bom, eu acho que tem todo o mérito esse trabalho e a gente deve aplicar, todos os residentes, os colaboradores do grupo, procurar seguir o máximo possível isso. Quanto ao eco, acho bem interessante também. Eu considero o ecocardiograma atualmente o estetoscópio do passado, né? Antigamente a gente ficava ali com o estetoscópio vendo frequência cardíaca, aparece galope, não aparece galope, tem terceira bulha, não tem terceira bulha, abafou as bulhas, será que é um tamponamento? Né? Palpa pulso, o pulso diminuiu, não diminuiu, será que caiu o fluxo? Com o ecocardiograma agora é uma beleza, né? Você tem dezenas de informações importantes num curtíssimo prazo, né? Praticamente sem custo, não é invasivo. Então, o ecocardiograma, eu acho que um dos enormes benefícios da cardiologia, tem que ser utilizado mesmo o mais possível. Né? Ele fala ali num texto, numa parte do texto, que o ecocardiograma é bom, mas não precisa ficar de rotina em certas situações, mas aí eu discordaria, porque
o, o benefício que ele traz para o controle do paciente é enorme, né? Enfim, por fim, a gente não tinha ainda tido um trabalho de consenso, né, de especialistas. Como classificar? A primeira dúvida que eu e a Marília tivemos foi de se era qualitativo ou quantitativo. Ele não compara, não faz valor de P, não compara um grupo com outro, não vê nível de concordância, né? Então, foram só opiniões. Então, apesar de ter dado uma mediana, um valor, vir a mediana para classificar se era alta concordância, concordância intermediária ou baixa concordância, e isso não foi o fulcro do trabalho. Então, o fulcro era a opinião, né, do especialista. Por isso que nós classificamos como qualitativo, né? Não teve comparações numéricas. E certamente de campo, porque é de revisão de literatura, né? Não foi só ficar olhando, que seria o naturalístico, também não houve intervenção alguma, trabalho de campo. E aqui uma classificação nova, né, que a gente usou para meta-análise, mas aqui não é meta-análise, mas se aplica também, é um levantamento. Esse consenso é um levantamento, né? E transversal, porque não foi acompanhado, os pacientes não são acompanhados, é feita a opinião daquele momento, pode ser que no futuro venha a mudar, se aparecerem novos trabalhos na literatura, confirma que é levantamento. E na finalidade também foi difícil classificar, porque não é prevalência, não é ensaio clínico, não é teste diagnóstico, mas o que se encaixa melhor realmente é uma avaliação do possível prognóstico dos pacientes se não fossem adotadas as sugestões do consenso, né? Então, o consenso sugere uma coisa fortemente, se não for feita, é provável que o prognóstico seja ruim daquela criança. Então, entrou como avaliação do prognóstico. Então, eram essas as considerações e